Essa semana estava eu lá, rodando as minhas redes sociais e me deparei com o ator Carmo Della Vecchia falando de uma situação que aconteceu com o filho dele, onde o filho dele apanhou na escola, foi agredido, né? E aí ele falando, né? Eu criei meu filho, eu tô criando meu filho para ele ser um menino bom. O que fazer nessa situação? Ensino ele a reagir, a revidar essa violência, né? Ele falou o tempo inteiro, não, eu vou na escola, eu vou conversar com, mas em algum momento essas crianças vão estar sem alguma supervisão e isso pode acontecer de novo. Então o que eu faço? Ensino meu filho a agredir? Ensino meu filho a reagir? E isso me lembrou muito de situações em que eu vivi. Eu não cheguei a ser agredida, mas eu fui muito zoada na escola. Na nossa época não tinha a questão do bullying em si, né? Mas eu fui muito zoada na época da escola. Eu fui excluída em algumas situações. Isso me veio muito à mente, né? O que aconteceu comigo e principalmente o que aconteceu com a minha filha. Minha filha passou por uma situação muito séria de bullying na escola, onde ela chegou a ser agredida, onde roubaram o lanche, onde a própria professora em alguns momentos fazia bullying com ela. E aí ela teve uma crise muito forte nessa escola, a ponto de eu ter de mudá-la de horário. Mas eu aprendi muitas coisas vivenciando essa situação de bullying com a minha filha. E eu, como profissional, depois eu fui pesquisando o que fazer, né, nessa situação de bullying e fui também pesquisando cada vez mais como proceder enquanto pais e enquanto escola. Mas a minha primeira pergunta que sempre veio na minha cabeça é: por que algumas crianças não reagem? Elas apanham, elas são xingadas, elas são implicadas e elas não fazem nada. E esse é o perfil da criança, do adolescente que sofre bullying. É o que não faz nada. Então, o porquê que isso acontece? Bem, vamos lá. A primeira é porque muitas vezes essa criança não tem repertório. O que é repertório? Não tem nada na vivência dela que faça ela ligar essas agressões a algum tipo de reação. Isso acontece principalmente com crianças que são filhas únicas, porque não tem aquela coisa de disputa, de brinquedo, brigas com irmãos, e que vivem em lares tranquilos, sem brigas de pais. Então elas não vivenciaram experiências de violência, de agressão, então elas não sabem como reagir. Outras questões também são comuns, né? Primeiro, da personalidade daquela criança, né? Como timidez, como uma baixa autoestima, então ela não se acha capaz, muitas vezes, de reagir. Uma outra situação que acontece também é que ela tem medo da represária do adulto, porque quando ela conta que reagiu ou que ela fez alguma coisa, o responsável diz que vai bater ou que vai deixar de castigo se houver alguma reclamação na escola. E a gente também tem crianças que simplesmente não sabem o que fazer em situações como essa, né? Então elas não sabem porque elas têm alguma dificuldade de socialização ou alguma questão nessa expressão social, nessa convivência social. Isso acontece muito, por exemplo, no caso de crianças com autismo. Então, essa falta dessas habilidades sociais, né, acabam intensificando e facilitando o bullying para essas crianças. É importante dizer que o ator Carmo Della Vecchia, ele falou de um caso que aconteceu. Então, no caso do filho dele, não caracteriza o bullying, porque o bullying é intimidação sistemática. Tem que ter acontecido mais de uma vez, tá? E tem que ser em várias vezes para que seja considerado bullying, né? No caso dele foi uma agressão e eu espero que seja um caso isolado. E o que não fazer nesse caso é não cobrar uma reação dessa criança, não cobrar uma reação desse adolescente. Porque quando a gente cobra que essa criança reaja,
que ela bata de volta, que ela faça, que ela tome alguma atitude, a gente intensifica o sentimento dessa criança de que ela não é capaz de fazer, porque ela não sabe como reagir, então, ou não consegue reagir. Então, se ela não consegue ou não sabe, toda vez que eu cobro essa criança uma reação, ela fica com a autoestima ainda mais abalada, ainda mais fragilizada, e em algumas situações pode inclusive atrapalhar, dificultar o relacionamento com esse adulto, para que ela tenha confiança de contar que aconteceu outros episódios com ele, por exemplo. E o que fazer então, né? Primeira coisa é manter sempre o diálogo aberto com essa criança, sem julgamento e sem comparações. Não vai dizer o que você fazia ou o que o irmão dessa criança faz, não, sem comparações. É ouvir essa criança, perguntar como ela se sentiu durante a agressão, se isso já aconteceu outras vezes, se já aconteceu, como aconteceu, e explicar que não é só a agressão física, que existem outros tipos de agressão e outros tipos de violência, como excluir do grupo, como roubar coisas e objetos, como zoações, né? Como questões de preconceito, imagens, aqueles famosos memes na internet. E ensinar para essa criança, explicar para ela como ela pode reagir. Então falar, olha, no caso se acontecer de novo ou se acontecer tal coisa, como reagir, né? A primeira coisa é falar para ela tentar sair de perto desse agressor, né? O máximo possível. Então, se é uma situação, por exemplo, de recreio, que ela possa ficar mais próxima à secretaria, ou que ela possa ficar mais próxima a um lugar mais seguro, mais afastado desse agressor. Uma outra situação é que ela saiba procurar um adulto de confiança, então um professor, um coordenador de turno, a própria direção, né? Alguém que ela tenha a confiança para contar o que está acontecendo e essa pessoa tomar uma atitude. Uma outra dica que a gente pode dar para essa criança é buscar os próprios colegas. Geralmente a criança que sofre bullying, ela sofre bullying porque ela está sozinha. Então ela é uma intimidação mesmo, né? Então é uma covardia, né, gente? Então se ela está num grupo, é mais difícil que essa agressão venha acontecer. Uma coisa também muito importante é ensinar técnicas de autodefesa. Por exemplo, a proteger partes do corpo que são mais sensíveis, como o rosto, barriga, órgãos genitais. Às vezes essa criança não sabe se proteger fisicamente, tá? A gente está falando muito do emocional, mas também tem essa questão física. Então a gente precisa, parece óbvio pra gente que é adulto, mas para essa criança não é. Então é ensinar que ela ponha a mãozinha no rosto, que ela proteja a barriga, que ela proteja os órgãos genitais, ou que ela tente segurar a mão desse agressor, né? Então a gente ensinar técnicas mesmo de defesa pessoal. Também treinar e ensinar essa criança a verbalizar, olhar com cara de bravo para essa pessoa e falar: eu não quero que faça isso comigo, eu não gosto que faça desse jeito. Treinar que essa criança tenha respostas para dar, porque muitas vezes ela não sabe dar essas respostas. Então a gente vai treinando com essa criança esse olhar mais firme, essa voz mais imponente, essa postura, porque às vezes só essa postura e essa reação já assusta o agressor. Também é muito importante encorajar essa criança de que ela conte todas as vezes que isso acontecer, confortar essa criança e trazer acolhimento para ela e falar que ela não é a culpada. Explicar para ela que não é culpa dela ser agredida. É muito importante porque a gente tem sempre um sentimento de culpa. Fulano faz isso comigo porque eu sou estranho, porque eu agi dessa forma, porque eu não reagi. Mas a vítima nunca tem culpa. Então é explicar para ela de que ela não tem culpa de nada. É que infelizmente situações de violência verbal, agressão são comuns dentro da escola, infelizmente.
dentro da escola, e a gente está preparando essa criança, esse adolescente para o ambiente externo também, né? Então, explicar tudo isso e preparar da melhor forma possível. Fortalecer a autoestima e a autoconfiança dessa criança também é fundamental. Então, dependendo do nível de estresse e autoestima e emocional que ela esteja, é importante um acompanhamento psicológico para essa criança, mas a gente também tem atividades que estimulam muito a autoestima e a autoconfiança dessa criança, né? Então, atividades ligadas a artes como teatro, circo, música e também os esportes, né? Aí a gente pode falar das lutas, sim, porque está ensinando autodefesa, mas qualquer esporte que tenha uma convivência social e que traga aí movimento para esse corpo, disciplina para essa cabeça. E é importantíssimo, e o ator Carmo Della Vecchia falou, né, de buscar a escola, de lembrar o papel da escola. A escola tem sim que tomar atitudes contra o bullying, campanhas de conscientização, ações buscando o responsável dessa criança, do porquê que ela agride outras crianças. É importantíssimo. E eu não estou falando disso da boca para fora aqui porque eu estou inventando. A gente tem uma lei, que é a Lei 13.185, que é a Lei de Intimidação Sistemática, o bullying. Procura lá a lei, vê lá quantas questões a escola tem e as penalizações cabíveis. Infelizmente, a gente não tem fórmula pronta para lidar com a violência com os nossos filhos. Não tem. E a gente também não está muito preparado para isso, né? Porque a gente cria nossos filhos para serem bons e esperando que o mundo seja bom com eles também. Mas essas estratégias podem auxiliar muito esse processo. Conta aí se seus filhos já passaram por essa situação, o que vocês fariam nessa situação e se vocês têm mais algumas dicas aí para ajudar.